Aí, cara, só sei que essa mulher sofreu, essa francesa aí. Eu nem sabia nessa época aí, não sabia nem que era cóccix. Aí ela se acidentou lá, quebrou o cóccix, não tinha como engessar nem fazer nada. O médico me falou, ó, ela tem que ficar só de repouso e esse negócio vai colar sozinho aí. Dava uns remédios pra dor pra ela, mas, mano, a dor era insuportável, ela gritava. E aí muitas vezes quando a pessoa vai buscar essa ajuda, ela acaba recebendo pancada, né? Acaba sendo mais destratada do que se ela tivesse falado com alguém de uma outra nacionalidade. Começando mais um Japão no Asfalto. E hoje falaremos dos maiores inimigos dos brasileiros aqui no Japão. Eu diria que até no mundo, né? Mas eu vou me limitar a falar mais sobre o Japão. Vou falar de outros lugares também, vou falar das minhas experiências e de algumas experiências que recentemente eu ouvi falar aqui na internet, aqui no YouTube mesmo, né? Alguns vídeos que eu assisto, porque, claro, além de criar conteúdos, né? Eu também consumo bastante conteúdo que é para ter o que trazer aqui para vocês no canal, né? Nem sempre eu vou simplesmente trazer coisas do meu cotidiano e experiências aqui, né? Eu gosto de trazer outras informações para vocês. Mas se você chegou de paraquedas aqui e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Salo Duarte. Sou entregador da Uber Eats aqui nessa Tóquio desvairada. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, já aperta o sininho aí, e deixa seu like, é claro, porque isso sempre ajuda aqui o canal, tá? Então, meu muito obrigado. E para você que já é inscrito, já me acompanha aqui, eu tenho que... Vou passar aqui nesse cantinho. Bora. Não faça isso em casa, tá? Sei que você vai reclamar. Não faz isso, Salo. Eu sei. Onde que eu tava mesmo? Pra você que já me segue aqui, o meu I'm sorry. Esses dias aí tá corrido com as coisas da IG, da Inglês Global, e também com as entregas aqui. Por isso que tá um pouco devagar aí as postagens de vídeos, e eu devo mudar de dias, né? Os dias que eu vou postar vídeos aqui no canal. Então eu já peço desculpas aí de antemão aí esses atrasos nas postagens. Os dias devem mudar. Tô vendo aí quais dias serão, mas eu devo mudar os dias para ter mais tempo para poder criar os conteúdos. E eu tô preparando uma surpresa aí para vocês, aí um presente para vocês bem bacana. Logo eu irei divulgá-lo. Então, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os grandes inimigos dos brasileiros aqui no exterior. Chegou mais uma aqui, deixa eu ver. Chatori, vou aceitar. Porque você sabe, né? Vida de imigrante nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Mas quando você tem pessoas que te atrapalham, ao invés de te ajudarem, elas atrapalham, aí elas tornam a sua vida, né? Sua vida de imigrante ainda mais difícil, né? Eu sei que tem muita gente que sonha em vir para cá, né? E é por isso que para cá e para o exterior em geral, né? É por isso que eu sempre gosto de falar como é a vida aqui. E aí, esses últimos tempos, eu vi algumas coisas que me fizeram ter a ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês. すみません、お待ちです。番号は 0F9AA です。ありがとうございます。
E aí um desses conteúdos que eu vi é do Thiago Skoll. O Thiago Skoll ele mora nos Estados Unidos e ele está sempre entrevistando os brasileiros que moram lá e compartilhando as dificuldades, né, as adversidades que esses brasileiros passam, né? E aí ele falando como que está atualmente a situação lá, né? Ele falando sobre os imigrantes que estão sendo deportados lá, os brasileiros que estão sendo deportados. Muitos, infelizmente, estão ilegalmente lá, o que eu não vou entrar em mérito aqui, porque não é sobre isso que a gente vai falar, né? Mas falando que tem próprio brasileiro entregando brasileiro, né? Falando que sempre foi assim, mas agora se intensificou. Parece que, inclusive, estão dando recompensas financeiras para quem entregar, né? Imigrante ilegal que está lá, né? E aí os brasileiros que estão legalizados, que já têm o green card, estão entregando os brasileiros que eles sabem que são ilegais, né? Para poder tirar uma grana. Mas disse que antes os caras já entregavam também. Tipo, o cara tava lá legalmente nos Estados Unidos, tinha alguma empresinha lá, né? Aí contratava esse brasileiro recém-chegado para trabalhar com ele e tal, fazer ali um trabalho, trabalhava alguns dias. E aí na hora que chegava a hora de pagar, o cara cobrava ele e falava assim, eu não vou te pagar não. Ah, como você vai me pagar? Eu trabalhei pra você, pô. Ele falou, não vou te pagar não. E se você reclamar, eu vou lá na imigração e vou te entregar. E aí o cara, ilegal, né? Tipo, acaba ficando de mãos atadas, né? Só aceita e vai procurar emprego em outro local. E é complicado isso, porque esse golpe do trabalho aí não é só nos Estados Unidos e entre brasileiros que fazem isso. Eu mesmo, quando eu estava na Austrália, eu fui trabalhar para um chileno lá, fiquei trabalhando uns 2 dias. O cara não me pagou, tá ligado? O cara não me pagou. Teve um amigo meu também que a gente foi trabalhar ele foi trabalhar junto comigo no evento. E era a empresa de uma portuguesa. E ela também não quis pagar a gente. Sorte que ele tava ficando com uma australiana, gente fina pra caramba, que a australiana foi lá, bateu uma mão na mesa e falou, ó, se você não pagar eles, porque eu levei eles para trabalhar no dia, eu vi que eles trabalharam, depois eu fui buscá-los. Se você não pagá-los, eu vou na polícia. Rapidinho, ela pagou a gente. Entendeu? Então o imigrante sofre, né? E aí no caso dos Estados Unidos, tem muito brasileiro que faz isso, né? Acaba entregando os brasileiros, principalmente aquele que acaba dando emprego, né? E é foda isso, porque tipo assim, quando você tá fora, a vida já é difícil, né? Você precisa de ajuda, né? Você tá num país diferente, com uma cultura diferente, uma língua diferente. E aí é natural, se você não conhece ninguém, que você vai procurar uma comunidade do seu povo, né? Do seu país, que fala a sua língua, que entende sua cultura, que te entende, para você buscar ajuda, né? Para poder te ajudar. E aí muitas vezes, quando a pessoa vai buscar essa ajuda, ela acaba recebendo pancada, né? Acaba sendo mais destratada do que se ela tivesse falado com alguém de uma outra nacionalidade. Aqui no Japão, por exemplo, teve um vídeo que eu até fiz, né, sobre esse caso, de um brasileiro que foi agredido na fábrica por um próprio brasileiro, entendeu? O cara tava lá trabalhando e o chefe dele, né, o superior, não era chefe, era tipo uma pessoa que tava mais tempo no trabalho e tava passando o serviço para ele. E aí não sei o que aconteceu lá, que eles se desentenderam, o cara agrediu ele fisicamente. O cara não deveria agredir ele nem verbalmente, quanto mais fisicamente, dentro do trabalho do cara, só porque o cara era novo, né? Fisicamente mais fraco, mais mirrado. Enfim, aqui não tem justificativa o cara fazer isso, né? Entendeu? Então o cara acabou sendo agredido por uma pessoa do próprio país, que deveria estar ali acolhendo o cara chegou agora, tá passando o serviço para aquela pessoa, ser educado, ser solícito, né? Mostrando compaixão ali.
empatia para a pessoa que chegou agora, que não sabe falar a língua local, que não está entendendo nada, né? Primeira vez que a pessoa vai trabalhar lá, mas não, ela foi e agrediu a pessoa de forma deliberada, porque nunca que esse cara que chegou agora na empresa ia agredi-lo verbalmente ou tipo provocá-lo de uma forma que faria esse cara revidar com agressão física, você concorda? Então é extremamente complicado esse caso aí, né? Porque além dele ter sido agredido lá pelo cara que treinava ele, no caso, como ele estava recém-chegado, foi ele que perdeu o trabalho, né? Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois, se você não assistiu ainda. Porque aí o cara chamou a polícia chegou lá, aí a polícia orientou ele para ele sair, né? Ele mesmo sair da empresa para evitar dor de cabeça e problema com o outro cara. Que o outro cara era mais velho, né, de casa. Daí até o próprio chefe dele lá achou melhor ele ir embora do que dar advertência, ó, suspender ou mandar o outro cara embora. Afinal, o outro cara tava mais tempo na empresa, né? E é esse tipo de coisa, né? Fora os golpes que os próprios brasileiros dão, né? O cara chega aqui, o cara não consegue falar a língua, não consegue comprar nada ainda, né? Ele tá chegando, ele precisa de ajuda para poder comprar as coisas. A comunicação, ela é limitada, é uma barreira, não consegue se comunicar. Daí ele acaba muitas vezes comprando carro, né? Carro de próprio brasileiro, né? Aí vai comprar o carro tá todo zoado, tá tudo cheio de problema, tá com multa, tá com dívida. E você não entende nada, né? Tá tudo em japonês lá, você não consegue checar os documentos nem nada, não sabe nada do carro, não sabe como verificar, né? A capivara do carro, a procedência, né? E aí ele acaba ficando com esse problema, perdendo dinheiro. Teve até um caso também que o Thiago Skoll lá nos Estados Unidos falou, desse cara que comprou um carro, achou que estava comprando o carro. Na verdade o cara falou assim, não, você não... Você estava só pagando algumas prestações do carro para mim, para eu poder deixar você trabalhar na Uber para mim, tá ligado? Eu falei, caraca, o cara achando que estava comprando o carro, pagando as prestações do carro pro cara, né? E depois o cara ia passar o documento para ele, que nada. Falou, não, você estava pagando só umas parcelas aqui do meu carro, que eu comprei o carro. E agora passa o carro para cá que eu vou precisar dele. Não, mas passa para cá, senão eu vou na imigração aí e falo que você está trabalhando também com uma conta fria nessa Uber aí, porque lá nos Estados Unidos eles conseguem lá de forma criminosa comprar conta de pessoas, né? Não é que eles abrem uma conta na Uber com a documentação de um americano, entendeu? E aí por conta disso eles conseguem abrir a conta lá na Uber, mas tudo usando o documento de outra pessoa, que é crime, né? Então o brasileiro tá lá ilegal, ele não consegue trabalhar registrado, e aí ele acaba pegando... alguém arruma para ele a conta de uma pessoa, né? E essa conta, né, foi criado com documentações de alguém, né? Que a pessoa às vezes nem sabe. Ou roubaram o documento da pessoa, ou a própria pessoa que tem acesso a esses documentos, sei lá, do próprio Detran, por exemplo, lá deles lá, acaba puxando todas as informações dessa pessoa, cria uma conta no nome dela e ela nem sabe, né? Se acontece alguma coisa, ela vai saber depois que já aconteceu algo grave. O cara se envolveu num acidente, tá com o nome dele, né? Usando o nome dele, enfim. Problema atrás de problema, né? Daí o cara fala assim, ó, se você não devolver o carro para mim, eu vou entregar você para a imigração. Vou falar que você tá cometendo um crime. É capaz do cara ficar até preso, né?
E é esse tipo de coisas que vão acontecendo, né? Com a relação de brasileiro com outros brasileiros que são ou novo no país ou tão ilegal, né? Não tem a documentação para ficar no país. E às vezes esses golpes, né, no exterior são dados inclusive por pessoas conhecidas, pessoas que você tem como amiga, né? É uma pessoa amiga sua. E aí quando você chega, né, a pessoa promete mundos e fundos para você, que é o caso do que aconteceu com um amigo meu. Hoje ele tá bem, graças a Deus. Quando ele era novo, tinha uns 20 e poucos anos, ele foi para os Estados Unidos a convite de um amigo, né? Um amigo falou assim: não, vem para cá que eu vou te ajudar, você pode morar comigo. Chega aqui, você tem um carro, eu vou te emprestar meu carro. Ou se você quiser ficar com ele, se você gostar dele, eu te vendo bem baratinho. Vem pra cá. Chegou lá, já não era a casa, né, que ele tinha prometido pra ele, né? Já era um quarto. Não tinha nem espaço, mal tinha espaço pra esse cara. E ele convidou esse meu amigo pra ir morar com ele lá, dizendo que ele morava numa casa grande. Estamos falando de uma época aí que não tinha internet, eles estavam tudo falando por telefone, né? Isso quase 30 anos atrás, né? Aí chegou lá, passou o carro para ele, que não foi nada barato. Aí o carro tava tudo cheio de problema, tudo com defeito, tudo fodido. E aí foram consequências, né, de promessas e mais promessas. Na verdade foram sequências e mais sequências, essa palavra. Sequências e mais sequências de problemas, né, que foram aparecendo, que o cara foi colocando ele em maus lençóis, até o momento que ele falou assim: cara, eu vou embora daqui, e voltou pro Brasil. Falou: meu, vou passar dificuldade no Brasil, mas não fico pastando aqui não. E é justamente o que acontece com muitos brasileiros, né? Tem muitos brasileiros que recebem proposta de amigos para ir trabalhar fora, né? Diz que vai ajudar, que vai arrumar emprego, que vai dar acomodação, que vai ajudar com o carro, enfim. E quando a pessoa chega lá, não é nada daquilo que a pessoa prometeu. E é uma pessoa amiga, que sabe que ela vai passar dificuldade quando ela chegar lá, mas mente para ela, ou sei lá, para enganar ela mesmo, para poder tirar proveito dela, ou simplesmente porque ela é vaidosa, quer falar pro amigo que tá, tá tendo uma vida boa no exterior, como na verdade tá comendo pão que a diabo amassou também, e tá chamando um amigo para comer esse pão com ela. E aí eu falei também num outro vídeo sobre o caso de pessoas que são convidadas muitas vezes por amigos para ir trabalhar no exterior, e essa pessoa tá traficada, né? Ela foi traficada e o traficante está obrigando ela a aliciar novas pessoas para poderem ser traficadas. Teve caso até de mãe que traficou filha, tipo, a mãe se deu mal e depois levou a filha. Você tem noção disso? Teve caso de irmãs, primas. Então você imagina a situação. Wait, this 番号は2つあるですね。CDE4E と D8974 です。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。この2つですね。はい。
そうですね。でこっちが CD。ああ、わかりました。そうです。ああ、なるほど。はい。ありがとうございまでお願いす。します。Então, como sempre, o meu conteúdo, né, os meus vídeos sempre são de orientação, né? Eu tento não só comentar aquilo que eu tenho visto, mas aquilo que eu também tenho vivido, né? O que eu vivi já. Então, eu compartilho essas coisas com vocês, principalmente para vocês que querem sair do país, para que vocês tomem cuidado, né? Venham mais preparados. De preferência, venha falando o idioma, ou pelo menos o básico, venha com coisas garantidas. Venha com seu dinheiro para você não depender de ninguém, de ajuda de ninguém, além da ajuda da empresa. E se você vier por uma empresa, se certificar de que empresa que está te trazendo, né? Ou se você vier para estudar, por qual agência que você está vindo, onde você vai morar, se eles dão suporte mesmo, te ajudam, enfim. Uma série de coisas aí para você tentar evitar, né, esse tipo de situações que são extremamente desagradáveis, né? Eu, por exemplo, quando cheguei na Austrália pela primeira vez, lá no início dos anos 2000, a internet ainda estava começando, né? Eu já falava inglês, eu já tinha meu curso pago, e aí eu consegui morar num local que é difícil, né? Você conseguir alugar um local com o seu nome, que você acabou de chegar, principalmente se você for estudante, né? Se você não conseguir comprovar um contra-cheque bacana, que você tem condições financeiras de alugar aquele imóvel, você vai ter que dividir casa com outras pessoas. E foi o que aconteceu. Eu fui logo de cara dividir apartamento, eu dividi esse primeiro apartamento. Tinha aí, na verdade, um brasileiro, um alemão e um francês. E aí eu fui morar com eles logo de cara. Eu lembro que na época eu não sabia cozinhar, daí ele tava cozinhando, eu falei, pô, dá um pouquinho dessa... Posso comer um pouquinho da sua comida? Ele falou, não, mano, aqui é cada um por si. Se você quiser, você compra a sua marmita, aprende a cozinhar, tá ligado? Me maltratava pra caramba o cara. E isso que o cara não sabia nem falar inglês. Aí, tipo, o cara só se dava mal, velho. O cara conheceu uma australiana, médica. Aí ele se apaixonou pela australiana, linda mulher. Aí ele achou que tinha conseguido já a mulher da vida dele, né? Saiu todo arrogante lá do apartamento. Foi, acho que ficar um tempo com ela lá, morar com ela lá. E aí, logo um tempo depois, ela deu um pé na bunda dele, ele estava sem trabalhar, se ferrou, teve que voltar pro Brasil. Uma vez eu encontrei lá, falou, oh, e aí? Ah, cara, vou ter que voltar pro Brasil. Eu fiquei contando com a mulher lá, acabei não trabalhando, não juntei dinheiro, não consigo renovar meu visto. Ah, tá. Tá bom, então o próprio cara que faz isso com o próximo se ferra, né? Só que o oposto também acontece, tá? Tem muitos brasileiros que ajudam, tá? E aí quem dá o golpe é aquele que tá pedindo ajuda. Teve vários casos, e aqui no Japão teve casos também, de tipo... um brasileiro durante a pandemia falar que tá passando necessidade, que tá com problema de saúde, né? Falou que tava com problema de saúde, que tinha perdido emprego por causa da pandemia e tal. Chorando, tal, no Facebook ele fez isso, na comunidade lá, tinha uma página da comunidade de brasileiros aqui do Japão, e aí a galera mandou dinheiro pra ele, e aí o cara arrecadou mó grana, entendeu? Arrecadou mó grana dos brasileiros que ralam pra caramba aqui pra ganhar o dinheirinho delas, que é suado, tá ligado? E aí, quando menos espera, o cara fazendo vídeo no Instagram, ostentando, comprando um monte de coisa, comprando roupa, saindo pra comer fora. Cara novo, tá? Novo, descendente. Inclusive, se você der um Google aí, aqui no YouTube, na verdade, se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar. Brasileiro que engana brasileiros no Japão, você vai encontrar esse cara aí que deu o golpe aqui nos brasileiros aqui no Japão. Então tem os dois lados da moeda, tem
tem os brasileiros que, quando pessoas precisam da ajuda e elas não ajudam, inclusive muitas vezes elas acabam atrapalhando, e tem aquelas pessoas que pedem ajuda para os brasileiros se compadecem, ajudam, só que é a pessoa que está pedindo ajuda que está dando golpe, né? Então tem os dois lados da moeda. Como também teve um caso, não tem nada a ver com golpe, mas o caso que eu digo que eu coloco nisso, nesse contexto, porque rolou, na minha opinião, uma grande ingratidão. E não era brasileira, era uma francesa que morava comigo, tá? Essa francesa um dia estava bêbada e aí ela foi brincar com uma outra amiga dela, que era francesa também. Foi tipo brincar de mãe na mula, né? Que vem pula assim, ó. Elas estavam bêbadas. E aí ela caiu e quebrou o cóccix, essa francesa. Quebrou o cóccix, bateu porque ela estava bêbada. Ela foi, bateu a bunda assim, tipo, no chão seco e quebrou o cóccix. Aí, cara, só sei que essa mulher sofreu, essa francesa aí. Eu nem sabia nessa época aí, não sabia nem que era cóccix. Aí ela se acidentou lá, quebrou o cóccix, não tinha como engessar nem fazer nada. O médico me falou, ó, ela tem que ficar só de repouso e esse negócio vai colar sozinho aí. Dava uns remédios pra dor pra ela, mas, mano, a dor era insuportável, ela gritava. E aí nessa época, né, eu morava com algumas pessoas, aí tinha a Sara, né? A Sara brasileira, e era amiga dela, gostava dela, né? E aí ela cuidou dela, né? Ela que cuidava, acordava de madrugada, parecia até uma mãe. Cuidava dela, fazia oração pra ver se a dor passava. Que não tinha o que fazer. Passava fazer uma massagem lá pra poder ver se aliviava. Passava, tinha um creme lá que ela passava lá, que esquentava pra dar uma aliviada na dor. E essa mulher, ela segurava o gemido, né? Da dor, porque todo mundo ali era estudante e trabalhava de madrugada. Eu acordava às 4h30, 5 horas para trabalhar e depois eu ia para faculdade, né? Então, ela sabia que se ela ficasse gritando muito lá, os caras não tava nem aí, mano. Os caras iam gritar com ela também lá e não ia entender. Tipo, todo mundo sabia que ela tinha se acidentado porque tava muito doida e foi fazer coisa que não devia, molecagem, pulou lá, né? É claro que ninguém pode julgar a mulher, né? Todo mundo tá sujeito. Só que os caras não iam entender, né? E ela sabia disso, então ela segurava bem o choro, cara. E dizem que é uma dor insuportável, assim. E aí ela foi cuidando dela, foi melhorando e tal. A mulher, a Sara, né, acordava de madrugada para cuidar dela, porque ela não conseguia muitas vezes dormir. Aí dava um calmantezinho pra ela. Cuidou dela como se fosse uma mãe, cara. Vou falar a verdade pra você. E era na minha idade ali. 20 e poucos anos, né? E tal, passou, ela sarou, voltou lá pra França. Aí se passaram acho que 5 anos. A Sara foi lá pra França, né? Falou, ó, eu nem lembro o nome da mulher agora. Esqueci o nome dela agora. Falou, ô fulana, tô aqui em Paris, vamos nos encontrar? Ela, vamos sim. Aí encontrou com ela lá. Aí a Sara falou que é como se tivesse uma estranha. Toda fria, não falou nada, não teve um abraço, não teve um beijo. Não teve um tipo assim, nossa, obrigado porque naquela época você cuidou de mim. Se não fosse você, eu não teria sarado, não teria, enfim. Gratidão, né? Não falou nada. A Sara falou assim, cara, era como se eu tivesse com um estranho ali que eu tinha acabado de conhecer, que meio que rolou um papozinho, nem pra ela falar assim, ó, vou te levar num restaurante e tal, vou pagar a sua conta, vou te apresentar pra minha família, vou te apresentar pros meus amigos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nada, nada. Então, quer dizer, não é só por parte dos brasileiros que rola coisas ruins, né? Nesse quesito de golpe, de enganação, de soberba, de vaidade. Não, cara. A ingratidão também tá em pessoas de outros povos, entendeu? Eu falo sobre isso que é para você não ter muita expectativa sobre o outro. Às vezes você quer se doar, você quer ajudar as pessoas e as pessoas não estão nem aí para você. Eu já fui assim também.
entendeu? Já ajudei muito amigo meu que depois quando eu fui falar com o cara, pedir um favor pro cara, como se o cara não tivesse feito nunca nada pra ele, entendeu? Então esses são os inimigos dos brasileiros aqui no exterior, na minha opinião, entendeu? Então, se você tá pensando em vir pra cá, saiba disso. Saiba que você pode até conhecer pessoas boas no seu caminho, que vão te ajudar, que foi meu caso, eu sempre tive sorte. Como também pessoas que são conhecidas suas, que você tem como pessoa amiga sua, que pode vir atrair você quando está no exterior, né? Quando você mais precisava de ajuda, essa pessoa, ao invés de te ajudar, ela te atrapalha, entendeu? Fazendo alguma coisa que venha a te machucar fisicamente, emocionalmente, financeiramente, entendeu? Então é para você ficar esperto. Se você que quer vir para o exterior, venha preparado, saiba que ninguém melhor do que você mesmo para você contar com a sua inteligência, com os seus estudos, com o seu dinheiro, com a sua saúde. E é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Você já conheceu algum desses casos que eu falei aqui? Quer dizer, você já tinha ouvido falar de casos como esse que eu citei aqui? Deixa aqui nos comentários, vamos dialogar. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Fui!